Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das questões mais essenciais da filosofia. E vamos fazer isso pelos olhos de Immanuel Kant. Prepare-se, porque a ideia aqui é repensar o que realmente significa ser bom. Para começar, vamos com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito em algum momento. Existe alguma coisa que seja boa, tipo boa de verdade, sem restrição nenhuma? Sabe, algo que seja bom sempre, não importa a situação, uma bondade que não depende de nada. A gente logo pensa, né? Inteligência. Ou coragem, claro. Ou quem sabe, ter dinheiro, saúde ou até mesmo a felicidade. Mas é aí que o Kant chega e fala: peraí, vamos com calma, a gente precisa ir mais fundo. Para ele, na verdade, nenhuma dessas coisas é boa sem uma condição. Pensa bem, a inteligência de um gênio do crime, a coragem de um terrorista, até a saúde e a riqueza podem ser usadas para fazer um mal danado se a pessoa por trás tiver uma má intenção. O exemplo dele é a frieza de um canalha, que o torna ainda mais assustador e perigoso, né? Ok, então, se nada disso é bom, sem restrições, o que sobra? O que é bom de forma absoluta? A resposta do Kant para isso é um conceito central na filosofia dele, que ele chamou de boa vontade. E o que seria essa boa vontade? Bom, para Kant, é a única coisa no mundo inteiro que é boa sem mais. Sem porém, o valor dela não está no resultado, sabe? Não importa se a ação deu certo ou errado, o valor está puramente na intenção, no querer fazer o certo. Ela é boa em si mesma. E ponto final. O Kant usa uma metáfora que é, linda para explicar isso. Ele diz que, mesmo que a boa vontade não conseguisse realizar nada, mesmo que ela falhasse completamente, ela ainda assim brilharia sozinha, como uma joia, uma pedra preciosa, porque o valor dela está nela mesma. Beleza, mas como é que a gente sabe se uma vontade é realmente boa? Como a gente testa isso? É aqui que Kant introduz uma distinção que é, fundamental. A diferença entre agir por dever e agir meramente conforme o dever. Parece a mesma coisa, mas não é. É super fácil fazer a coisa certa quando a gente quer, né? Ou quando vai trazer algum benefício pra gente. Mas o verdadeiro teste do valor moral de uma ação, segundo Kant, acontece justamente no contrário. É quando a gente faz o que é certo só porque é o certo a se fazer, porque é o nosso dever, e não por qualquer outro motivo. Para isso ficar mais claro, vamos ver um exemplo famoso que o próprio Kant usou, a história do comerciante. Imagina só a cena. Um comerciante está atendendo um cliente que ele percebe que é meio inexperiente, ingênuo. Seria muito fácil cobrar um pouquinho a mais, o cliente nem ia notar. Mas ele decide não fazer isso. A grande pergunta é, por quê? E aqui está o pulo do gato. A gente tem duas possibilidades. Ele pode não ter cobrado a mais por medo de ser descoberto e manchar a reputação do negócio dele. Isso é um cálculo de interesse. A ação está certa, mas a motivação não tem valor moral. Agora, se ele não cobrou a mais porque ele acredita que ser honesto é um princípio, é o dever dele, aí sim essa ação tem valor moral genuíno. E essa mesma lógica, essa mesma análise, vale para atos de caridade, de ajuda ao próximo. Vamos pensar agora no caso de um filântropo, alguém que ajuda os outros. Aqui a coisa fica ainda mais interessante e talvez um pouco polêmica. Se uma pessoa ajuda os outros porque isso dá para ela uma satisfação, um prazer, um sentimento bom, Kant diria que a ação é louvável, claro, mas não tem verdadeiro valor moral. É uma inclinação. Onde está o valor moral incontestável? Na pessoa que, mesmo se sentindo mal, triste, sem simpatia nenhuma pelos outros, ainda assim ajuda, simplesmente porque entende que é o seu dever. Tudo bem, a gente viu a diferença entre dever e inclinação. Mas no fim das contas, por que essa distinção toda é tão importante para Kant? Porque, para Kant, agir por dever é a nossa razão em sua forma mais pura. É essa nossa capacidade de agir com base em princípios e não só seguindo nossos desejos do momento, que nos dá algo que ele chama de dignidade. É um valor que não tem preço. E essa citação dele resume tudo. A moralidade e a nossa capacidade de sermos morais é o que nos dá dignidade. Ou seja, o nosso valor fundamental não está nos nossos talentos, na nossa conta bancária ou no nosso nível de felicidade. Está na nossa capacidade de agir por respeito a uma lei moral universal. É isso que nos define como seres racionais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? No nosso dia a dia, nas nossas ações. Com que frequência o que nos move é a nossa vontade, a nossa inclinação versus o nosso senso de dever? Para Kant, a resposta para essa pergunta define o valor moral de absolutamente tudo que a gente faz.